João capítulo 15, verso 5. Inclusive a gente esteve meditando nesse texto há algumas semanas atrás, nos nossos pequenos grupos. Mas eu queria pensar em uma outra perspectiva, na perspectiva da oração. João capítulo 15, versículo de número 5. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui nesse texto. Vamos ler juntos? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queria que você pensasse nessa última parte aí do texto e lesse novamente ela comigo. Vamos ler mais uma vez? Porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma vez. Porque sem mim nada podeis fazer. Há um teólogo norueguês chamado Hallesby. E Hallesby, ele comenta que Deus quer uma atitude do nosso coração quando nós oramos. E segundo Hallesby, essa atitude se resume em uma palavra: a palavra desamparo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que a pessoa que ora, ela precisa demonstrar uma total dependência de Deus. É aquele sentimento de sentir, Senhor, eu estou absolutamente desamparado. E Hallesby diz que é essa a atitude que precisa estar no nosso coração e que Deus quer ver em nós. É interessante que essa atitude, ela vai de encontro ao fluxo usual da vida. Por quê? Porque o sonho de muitas e muitas pessoas é se tornarem independentes. Incomoda a muitos sermos dependentes. Nós queremos ser autônomos. Nós queremos ter as nossas próprias coisas. Nós queremos tomar as nossas decisões. Nós queremos poder andar com as próprias pernas. E isso é muito comum. Nós sentimos, ao mesmo tempo que nós queremos que os nossos filhos cresçam, simultaneamente parece que a gente sente quando eles crescem. De vez em quando Cíntia chega para mim e diz: ô Jean, os nossos filhos estão crescendo. Eu vou sentir tanta saudade desse tempo. Aí eu sempre digo para ela: não seja por isso, minha filha. Se você quer ter mais um filho pequeno, né? Seu marido está aqui. Quer? Infelizmente a resposta dela é sempre negativa. Mas eu digo isso para ela. E eu digo: os nossos filhos têm que crescer. Por mais que a gente, ao mesmo tempo, sinta, não são mais bebês, mas eles têm que crescer. Imagine, Cíntia, nós envelhecermos com filhos bebês.
nós envelhecermos com os nossos filhos dependendo completamente da gente. Eles têm que crescer. E é muito interessante quando, como a perspectiva da gente, ela muda à medida que a gente casa, à medida que a gente tem filhos. E como a nossa vida vai avançando e a gente vai olhando para os nossos filhos e vai percebendo eles crescendo, eles adquirindo uma certa autonomia, eles conseguem escovar os dentes sozinhos, eles conseguem comer sozinhos, eles conseguem já falar, eles já conseguem se pronunciar, eles já conseguem ir, quem sabe, para alguns locais sós, eles crescem e conseguem emprego, etc. E ao mesmo tempo aquilo traz uma alegria ao nosso coração. Eles estão crescendo, eles estão seguindo a vida, eu estou fazendo a minha parte. Mas na vida espiritual, na nossa relação com Deus, a coisa não funciona assim. Porque ao mesmo tempo que Deus quer que nós cresçamos espiritualmente, que nós amadureçamos espiritualmente, que nós não apenas bebamos leite espiritual, mas que nós comamos alimento sólido, Deus quer isso. Deus quer que você cresça espiritualmente, Deus quer que você amadureça na fé, Deus quer que você conheça coisas profundas da palavra dEle, Deus quer que você entenda mais o projeto dEle para a sua vida. Sim, Deus quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus, mas esse crescer na graça e no conhecimento de Jesus deve nos levar a dependermos mais e mais dEle, e não dizermos, estou bem, e não dizermos, já tenho um estoque de conhecimento de Deus suficiente, posso seguir sozinho. Não. E não dizer, já tenho conhecimento de Bíblia suficiente, acúmulo de horas e horas e horas de oração, posso seguir sozinho. Não. O que nós devemos fazer e o que Deus quer de nós é que quanto mais nós crescemos na fé, mais nós devemos depender dEle. E como é que eu e você expressamos que nós dependemos de Deus? Eu e você expressamos que nós dependemos de Deus quando nós oramos. A oração é o meio de graça que Deus usa para muitas coisas, para termos uma relação profunda com Ele, para recebermos as bênçãos dEle, para adorarmos, para agradecermos, para confessarmos os nossos pecados, para intercedermos pelos outros, para suplicarmos por nós mesmos. Sim, mas a oração é o meio pelo qual nós dizemos, Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Por quê, irmãos? Porque como nós lemos esse texto em que Jesus faz a analogia e apresenta a metáfora dele como a videira, o pai como agricultor, e nós como ramos. E Jesus vai mostrar que se o ramo, ele estiver na videira, ele vai produzir. Se o ramo permanecer em Jesus, nós permanecermos em Jesus, nós iremos produzir. Porque sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Nesse culto de oração, Deus quer trazer mais uma vez isso à minha e à sua memória. Você
precisa totalmente de Deus. E a forma como você expressa e eu expresso que preciso de Deus é orando. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer, escrevendo para a igreja em Corinto, que nós não somos capazes nem de pensar por nós mesmos. Você entende o que é isso? Essa incapacidade que nós temos de pensar, essa incapacidade que nós temos de raciocinar, se Deus não nos der a graça. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 62. Olha o que o Senhor diz através de Davi, do rei Davi, Salmo de número 62. Note aí o verso 1 e o verso 2. Diz assim, Salmo 62, 1 e 2. Somente em Deus, vamos ler juntos? Ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Agora vá para o verso de número 5 até o 8. Vamos ler juntos? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Irmãos, quantas vezes a gente está tão preocupado com muita coisa? Quantas vezes a gente permite que o nosso coração fique apertado? E se nós assistimos muitos jornais e vemos as notícias do nosso país, o nosso coração fica inclinado a desanimar, a se entristecer. Mas Davi está nos ensinando aqui o seguinte. Davi, ele descreve primeiro a sua experiência. Ele está apresentando aqui a sua absoluta, total dependência de Deus. Ele diz somente, unicamente em Deus a minha alma espera. E ela não espera aperreada, e ela não espera ansiosa, ela espera silenciosamente. Verso 1 ele diz isso. No verso 5 ele diz a mesma coisa. A minha alma espera. E ela espera de forma silenciosa. E ela espera somente em Deus. E por que Davi apresenta essa dependência plena de Deus? Aí ele vai dizer.
Por que que ele diz que espera em Deus e somente em Deus, e espera com a sua alma quieta? Ele diz, porque de Deus, verso 1, vem a minha salvação. Porque Deus, verso 2, é a minha rocha, é o meu sustentador, é a minha salvação, é o meu alto refúgio, eu me escondo nele. Verso de número 5, porque de Deus vem a minha, o que, irmãos? Esperança. Verso 6, ele repete o que ele disse no verso 2, só ele é a minha, o que? Rocha. A ideia é, Deus me dá estabilidade, Deus me firma, eu estou seguro nele, e a minha salvação e o meu alto refúgio, eu estou escondido nele, não serei o que? Jamais abalado. Por que que Davi espera em Deus? Porque de Deus depende, verso 7, a sua salvação, a sua glória, e aí ele repete novamente, ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Davi diz, eu espero somente em Deus, porque ele é a minha rocha, porque ele é o meu refúgio, porque ele é a minha salvação, porque ele é a minha esperança, eu não serei abalado. Diante disso, ele diz para nós, verso 8, qual deve ser a nossa reação ao caráter de Deus? Ele diz, verso 8, confiai nele, ó povo, quando? Quando, irmãos, que a gente deve confiar em Deus? Em todo o tempo. Na crise, confie em Deus. Na bonança, confie em Deus. Na saúde, confie em Deus. Na enfermidade, confie em Deus. Na alegria, confie em Deus. Na tristeza, confie em Deus. Em todo o tempo. Derramai perante Ele o quê? O vosso coração. E aí ele diz novamente, Deus é o nosso refúgio. Deus está ministrando ao seu coração. E ao meu coração. Que nós precisamos entender que sem Ele, nada podemos fazer. E como é que a gente expressa que nós dependemos de Deus? Quando nós lemos a sua palavra, quando nós oramos, quando nós nos congregamos com o povo de Deus, e somos como várias brasinhas que estão juntas, e estão acesas pelo fogo do Espírito Santo. Quando a gente faz isso, a gente expressa a nossa dependência de Deus e a nossa necessidade de Deus. E é interessante que se você vai lá para João 15, Jesus diz, aquele que permanece em mim, esse dá fruto. Aquele que permanece em mim, esse dá mais fruto. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. E se a nossa vida está em Deus, e aqui eu encerro, se a nossa vida está em Deus, e o que é a nossa vida está em Deus, a nossa vida está em Deus, é estar unida a Jesus Cristo. E como a nossa vida está unida a Jesus Cristo? Por meio do arrependimento e da fé. Por meio do arrependimento e da fé, nós estamos unidos a Cristo. Nós estamos em Deus. E essas pessoas que sem Jesus não podem fazer
nada, exceto pecar. O que é que elas vão fazer se elas estiverem no Senhor? Salmo 108, verso 13, só a primeira frase. Olha o que o Senhor diz. Salmo 108, verso 13. Depois de no verso 12, o salmista dizer: presta-nos auxílio na angústia. E é interessante que é o mesmo salmista do Salmo 62, é Davi. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Mas no verso 13 ele diz, parte A, vamos ler juntos? Em Deus faremos o quê? Proezas. Vamos dizer mais uma vez? Em Deus faremos proezas. A NVT diz: em Deus nós realizaremos grandes feitos. Aleluia! Sem Jesus nós não podemos fazer nada, mas em Jesus nós realizaremos grandes feitos. Eu e você somos fracos, eu e você somos limitados, eu e você sem Deus não conseguimos, mas em Deus irá realizar grandes coisas em nós e através de nós. E por que Ele vai fazer isso? Porque Ele já fez a maior de todas as obras. Ele morreu na cruz por nós e Ele nos oferece nova vida, nova história, vida eterna, vida abundante em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos.